E outubro chegou e nós vamos falar sobre o câncer de mama. Uma oportunidade para você, gestor, entender a ciência por trás de uma tecnologia que pode evitar quimioterapias desnecessárias. Eu preparei uma apresentação, então vamos lá. O artigo que nós vamos analisar hoje é o artigo chamado Análise de Custo-Efetividade de um painel genético no câncer de mama precoce, sustentabilidade na saúde suplementar brasileira. Meu nome é Arli Pasquini Neto, sou farmacêutico, mestre em ATS e Economia da Saúde e atuo há mais de 5 anos como gestor e farmacoeconomista. Esse artigo, então, foi publicado em 2021. Então, o que foi avaliado? Foi avaliado uma comparação entre o exame genético como apoio à decisão do médico em prescrever ou não a quimioterapia. Lembrando que lá na prática atual da época era então o médico prescrever quimioterapia para a mulher, mesmo com câncer inicial, né, pela questão de não saber como seria a evolução da doença ou a insegurança por não ter todos os dados disponíveis naquele momento da prescrição, e é isso que o exame genético ele ajuda a fazer. Então foi feita uma análise de custo-efetividade para entender isso na perspectiva da saúde suplementar brasileira. Tá, mas o que é esse exame genético? O nome dele é Oncotype DX. Ele vai analisar então a expressão gênica de cerca de 21 genes, gerar um score, né, uma pontuação que gera um risco, que mostra, na verdade, um risco de recorrência, né, em tantos anos daquele câncer voltar, mesmo depois da retirada do tumor, né, da mulher, e o quanto a quimioterapia que ela está usando, né, ou usaria, seria benéfica ou não. Então ele mostra ali, por exemplo, o número 24 seria o score, e o menor que 1 seria o quanto de benefício a quimioterapia traria na mulher. Então aqui o médico olharia para esses números, entenderia, obviamente, a clínica da paciente e decidiria se ia manter a quimioterapia ou não. Então, o estudo em si, como que foi feito, né? Para publicar esse artigo, então, foi acompanhado mulheres, né, de uma forma prospectiva, ou seja, de um tempo em diante, lá em 2020, para avaliar, então, o desfecho de uso de quimioterapia, qual que era essa quimioterapia utilizada, e os custos envolvidos nesse tratamento da mulher com câncer de mama inicial. Depois disso, né, foi feita, então, uma relação, uma análise farmacoeconômica, chama custo-efetividade, que avaliou, na verdade, a relação quanto que eu vou gastar ou economizar, que é o custo, para ter uma efetividade que seria a quimioterapia evitada. E no fluxo desse estudo, basicamente o que acontecia? A mulher tinha um certo critério de elegibilidade, né, que é baseado nos estudos publicados dessa própria tecnologia que foi avaliada. Então, mulheres acima de 18 anos, até 75 aproximadamente, ela que tivesse o câncer de mama com uma característica inicial, né, sem metástase e assim por diante, e submetidas a uma mastectomia, que é a retirada ali da mama, até para a questão de retirar o próprio tumor. E nesse momento da operação, digamos assim, é feita uma biópsia, né? Tirava um pedacinho do tumor para entender o quanto era a chance daquela mulher ter o risco novamente do câncer voltar e precisar ter já uma terapia mais assertiva, uma terapia mais nociva para o câncer mesmo, né? Obviamente para o corpo humano também, mas o câncer, se ele fosse um risco maior, então ela usaria quimioterapia, ou se não, ela precisaria só de um bloqueio hormonal, como um tamoxifeno, por exemplo, pois o risco dela ter esse câncer era pequeno. Então, fazia isso, e o médico, com esses exames da biópsia, né, que o Oncotype ajudava, entendendo a clínica, ele ia decidir, né, dependendo do score ali, junto com a clínica. Então, o score baixo, né, ou seja, o risco baixo de ter essa recidiva do câncer, né, teoricamente, você não precisa
prescrever quimioterapia mais do que um bloqueador hormonal, por exemplo. E quanto maior o número, né, de score, quanto maior a chance do risco, o médico, na verdade, ele poderia prescrever, então, uma quimioterapia. E essa quimioterapia, existia, pelo menos na época, 6 esquemas quimioterápicos, e esses 6 esquemas quimioterápicos, ele poderia ser avaliado pelo médico, de acordo com a rotina dele, com a prática dele, e com a clínica da paciente. E para avaliar, então, a custo-efetividade, no artigo, ele seguiu, então, uma árvore de decisão, que foi feita o seguinte: mulheres que tinham um cotype, foram 35 acompanhadas, dessas, então, cerca de 21, elas foram livres de quimioterapia, ou seja, não precisaram usar quimioterapia, e daquelas que precisaram, que foram cerca de 40%, né, correspondente a 14 mulheres no estudo, então elas poderiam usar uma de cada uma das 6 quimioterapias que existiam. Num modelo em que a gente sorteasse de forma igual, ou distribuísse de forma igual, ou seja, 17% de chance de uso para cada esquema quimioterápico, né, foi feito isso para entender como se fosse um cenário número 1. E um cenário número 2 foi o que a gente realmente observou na prática, nesse segmento da corte, e a distribuição, né, não foi homogênea. Por exemplo, o ACT, que é um tipo de esquema, ele teve nenhum consumo, nenhuma prescrição, enquanto o ACT semanal já teve 36% das prescrições, e assim por diante. Então esses 2 cenários, eles deram resultados, né? O primeiro de todos mantiveram a mesma efetividade, que é 60% das mulheres não precisaram usar a quimioterapia, evitaram de usar, ou seja, de cada 10 mulheres, 6 não precisaram usar a quimioterapia. Eu estou sendo até repetitivo, mas porque isso foi um resultado muito, muito bom. Além dessas 21 mulheres que evitaram quimioterapia, que corresponde a 60% de 35 acompanhada, no primeiro cenário que eu comentei para vocês, da distribuição, né, de 17% homogênea entre cada uso de quimioterapia escolhida, ela gerava então um custo evitado aí de R$800 mil para esse grupo de 21 mulheres. Desculpa, para esse grupo de 35 mulheres, né? Mas 21 tiveram a quimioterapia evitada e gerou então R$800 mil de economia, baseado então no preço CMED da época, 2020. E para a distribuição de intenção médica, que realmente foi acompanhado e visto na corte, que não foi igual, né, para cada esquema de quimioterapia, gerou então um custo evitado de 1.900.000 aproximadamente, como eu disse, baseado nos preços do CMED, que é a Câmara brasileira, que faz um preço máximo de venda, que então a gente usa para artigos, só para deixar claro para vocês. E como conclusões, então, o uso do teste, né, do Oncotype DX, ele foi uma alternativa custo-efetiva. Ele proporcionou benefício não só para a operadora de saúde, mas também para o paciente e para um sistema como um todo. Ele evitou quimioterapia desnecessária para essas 21 mulheres, para 60% das mulheres com câncer de mama inicial que foram submetidas a um Oncotype. E evitou também eventos adversos das quimioterapias evitadas, e isso aí gera então uma melhora, né, uma capacidade de melhora de qualidade de vida das mulheres, que seria como evitar de ir tomar a quimioterapia, se deslocar, de ficar mais perto da família, de não ter às vezes, eventos adversos como algumas caem cabelo, ou ter sensibilidades nas pontas dos dedos, nos braços e assim por diante. Esse foi um ganho para o indivíduo mulher, para aquele grupo que teve a quimioterapia desnecessária evitada. Deixar claro que todas receberam o tratamento necessário, né, de acordo com o risco que o médico avaliou juntamente com o exame Oncotype. Mas na prática do gestor? Tá, e na prática, basicamente é o medicamento certo para paciente certo. Então, eu gostaria de deixar essa frase aqui. Então, garantir o medicamento certo para o paciente certo não é apenas uma decisão clínica, é uma decisão estratégica de gestão para a sustentabilidade do sistema e qualidade de vida do paciente. Então, é algo que vai englobar realmente todos os stakeholders, todos que estão atrelados ao tratamento, mas o mais importante, a vida do paciente.
e potenciais barreiras de liberação que você pode entender sobre essa tecnologia. Hoje, essa tecnologia, até o momento desse vídeo, não está liberada no rol da ANS, para quem é gestor entende isso, que é basicamente uma tabela, digamos assim, uma lista feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar aqui do Brasil, que ela determina o que deve ser pago ou não, e aquilo que está fora, a operadora não é obrigada a pagar, a custear ou reembolsar. Então, ela não está nessa lista, e isso gera uma insegurança jurídica para o gestor querer usar essa tecnologia, mesmo sabendo todo o benefício, né? E porque, e se não der certo? São perguntas. E se não der certo na minha realidade? E se o processo, seja por processo, seja por o valor contratuado com cada instituição, né? Então, isso liberando para será que não vai gerar jurisprudência e para liminares? Isso complica todo a gestão, a decisão de querer incorporar uma tecnologia que no artigo se demonstrou tão boa assim para todos, né? Então, outra barreira que existe os artigos, eles trazem o preço CMED, como eu comentei, que é o preço máximo da Câmara de Medicamentos aqui do Brasil. E a realidade é que muitos gestores não pagam CMED, ou ele paga CMED mais alguma coisa, ou ainda um outro índice, que é o Brasíndice, ou o hospital, né, ele paga menos que o CMED, ou cada lugar é um lugar, então não existe uma padronização, apesar que a gente tem que usar esses valores para a publicação, né? O correto mesmo seria fazer essa análise individualmente, né, para cada operadora, para cada local, e isso seria a utopia da ciência implementada na prática clínica e na prática de gestão da operadora de saúde, do hospital e da clínica, tá? E se você não conhece a avaliação de tecnologia em saúde, se você não conhece a economia em saúde, não tem como fazer uma avaliação dessa tão profunda como foi feita e publicada nesse artigo, fica aqui o meu convite para você. Entre em contato conosco, né? Manda um e-mail para contact.me@medcalcme ou entre também pelo www.medcalc.me e entre em contato pelo chat ou pelo e-mail mesmo. Estarei aqui disponível para conversar com vocês e eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima.